Boa tarde, sextos anos. Professora Mônica que vos fala. Espero que todos estejam muito bem. Hoje vamos utilizar o livro A Conquista da Matemática. Muito bem, o que seria um número primo? Um número primo é aquele que não é tio. Não, gente, sem essas brincadeiras. Um número primo é número primo mesmo. O número primo, ele refere-se aos divisores. Então, como assim? Então, um número primo você tem que saber divisores? Sim, você precisa saber os divisores também. O que é um número primo? Um número primo é aquele que só tem apenas dois divisores. Coitado. Só dois divisores. O número 1, que é divisor de todos os números, e o próprio número. Próprio número? Como assim o próprio número? O próprio número. Próprio número, próprio número, próprio número. Próprio número que eu tô perguntando. Ok. Vamos então entender melhor esse negócio de próprio número. Vou colocar aqui, ó, divisores. Vou pôr um divisor que tem um monte de divisor, ó. Divisores de 12. Os divisores de 12 sempre começa com 1. 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Lembrando que se um número for par, quando você chega na metade dele, você já sabe que o próximo é o número que você está perguntando. Esse número 12 tem um monte de os familiares todinhos. Esse daqui, divisores de 5, coitado. Olha só. O 5 só tem na resposta de duas tabuadas, da número 1 e dele mesmo. Quando eu falo ele mesmo, é do número que está aqui. Então o número primo só tem dois divisores? Sim! Quais são eles? O número 1, que é divisor de todo mundo, e o próprio número que eu estou perguntando aqui, ó. Divisores de 5, 5. Coitado, só tem dois divisores. Nós chamamos de número primo. A pergunta que todo mundo quer saber. E eu vou responder. O número 1 é um número primo? Não. Não? Não. Ah, mas o número primo, o número 1 tem dois divisores, o número 1 e ele mesmo que é o número 1. Gente, o número 1 é o número 1. É ele mesmo, entendeu? Então ele não tem dois divisores, ele só tem apenas um divisor. Para ter dois divisores, tem que ter um número 1 e tem que ter outro número diferente de 1. Tá. Mas e quando o número primo for grande? Só tem esses números primos pequenininhos? Não, tem um monte. Por exemplo, dá um exemplo, 23. O 23 é um número primo, só tem dois divisores, o número 1 e o 23, ele mesmo. Qual outro número primo? Um número primo, vamos ver, um número primo que não tem nenhuma tabuada depois do 30. 31. 31 é um número primo. E o número 2 é um número primo? É. É primo. Divisor de 2. Olha só, o número 2 só tem na resposta do tabuada do 1 e na do 2. Então, o número primo, o número 2, é primo porque só tem 2 divisores. O número 1 e 2 mesmo, ele mesmo. O 2. Uma característica muito importante. O único número par que é primo de quem? Não, só primo. Vamos entrar em detalhes. O único número primo que é par é o número 2. Só o 2? Só. Só o 2 tem dois divisores, o número 1 é ele mesmo. O próximo número par
é o 4. E o número 4 não tem só dois divisores. O número 4 ele é divisível por 1, por 2 e por 4, ou seja, ele tem 3 divisores. Para ser número primo, tem que ter apenas 2 divisores. Na página, deu para entender? Deu, ok, muito bem. Na página 118, nós temos aqui uma tabelinha que tem os divisores. Deixa eu mostrar. Aqui, ó, nesta página aqui. Página números primos. Aqui, tem uma tabelinha aqui do ladinho, aqui, ó. Tá despocada aqui a tabela. Mas olhando no seu livro, você vai ver que temos aqui uma trabela. Vixe, trabela, gente. Trabela, não é tabela não, tabela. Temos aqui duas tabelas com números e os seus respectivos divisores. E dá para notar bem que ali, ó, os divisores do número 1 é só o número 1. Por isso que o número 1... esqueci de um detalhe. Quando o número não for primo, como que ele chama? Ele chama-se composto. Então quando ele não for primo, ele chama-se composto? Yes. Quando ele não for um número primo, a gente chama de número composto. Por quê? Porque tem diversos divisores, certo? Aqui na página 118, está escrito assim, ó. Primos. Como reconhecer números primos? Como reconhecer números primos? Interrogação. Primos é uma palavra latina, que significa primeiro e único. Ela foi escolhida para denominar o grupo dos números naturais divisíveis apenas por dois números naturais distintos, 1 e ele mesmo. Se um número não é chamado de primo, ele é chamado de número composto. Entendi. Só isso? Só. Tem mais? Não. Preciso? Também não. Precisa saber de mais alguma coisa? Não. Você só precisa saber se o número é primo ou se ele não for primo, ele é composto. Retomando o que você aprendeu. Voltando ao livro. Número primo tem apenas 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. E se ele tiver 3? Não é primo. Como chama? Composto. Quem? O número que tem mais de 2 divisores. Entendeu? Entendemos. Muito bem. Mais alguma pergunta? Não. Então, agora vocês vão se preparar. Aqui na página 119 do livro A Conquista da Matemática, temos aqui alguns exemplos de números primos. E depois, na próxima aula, nós vamos falar de uma tabela que a gente faz de número primo, que se chama... A gente vai fazer com os números naturais, tem até 50, tem até 100, que tem um nome sinistro, chamado crivo de Eratóstenes. Quem será o Eratóstenes? Não perca a próxima aula que você saberá quem é o Eratóstenes. Até a próxima.